Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, que bom estar na tua casa. Que bom sentir a tua presença. Que bom cantar louvores ao Senhor. Nesse instante eu peço que o teu Santo Espírito conduza esse momento, para que a gente possa transmitir a tua palavra. Eu me ponho à tua disposição. Eu sou teu servo, esses são os teus servos. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que não seja eu falando ou comunicando, não seja a minha vontade, as minhas intenções, mas que seja a vontade do Senhor Jesus. Que o Senhor fale aos nossos corações, toca no mais profundo da alma desse homem, dessa mulher. Há uma expectativa em nós, Senhor Jesus, de ouvir a tua voz, e que o Senhor possa superar as nossas expectativas, nos surpreender como o Senhor tem o hábito de fazer. Eu peço que somente o teu Santo Espírito esteja agindo, falando, transmitindo a tua vontade nesse momento. Que a tua palavra seja derramada como uma chuva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Nós vamos ler um texto bíblico, e é uma leitura um pouco extensa, são diversos versículos, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Então, por isso, eu gostaria que você se sentasse, por favor. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: na região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Aí o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, meus mandamentos, as minhas leis, os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, o Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar, ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão,
e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale, abrindo um poço, e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse povo o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs o nome de inimizade. Isaque saiu dali, abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver na terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que vocês vieram falar comigo? Se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra. Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você, e pensamos que deveríamos fazer um trato, uma aliança com você, selado com juramento. O trato é este: você não vai fazer mal nenhum para nós, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você. Cínico Abimeleque, né? E deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete, e todo mundo comeu e bebeu. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles, e eles foram embora com seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que havia encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. É uma leitura extensa, mas eu fiz questão de ler o texto todo, porque vai fazer sentido para nós nessa noite. O título dessa mensagem é Tente Outra Vez. A história, o contexto de tudo que está acontecendo é o seguinte: Abraão sai da terra dos seus parentes, e ele sai como errante. Deus não direciona, Deus não diz exatamente para onde ele tinha que ir. O lugar aonde Abraão chegava, a bênção de Deus estava com ele, estava com Abraão. Abraão cavava poços e encontrava água. Nós temos que pensar que naquela época a água era uma riqueza inestimável. Ter água ou não ter água dava diretamente à prosperidade das pessoas. Se você tivesse água, você ia conseguir matar a sede do seu rebanho, você ia ter rebanho, você ia ter leite, você ia ter queijo, você ia ter peles de animais, você ia ter riqueza. Se você não tem água, então você era miserável. Essa era a realidade daquela época. Abraão vive um tempão, os irmãos conhecem a história. Agora ele tem o seu filho, o filho da promessa, Isaque, e Isaque está em condições semelhantes. Isaque está na terra onde o seu pai morou durante muito tempo. Também há nessa terra uma fome, uma crise muito grande, falta de água, falta de alimento, seca, animais morrendo, pessoas morrendo. Automaticamente o pensamento é o seguinte: se onde estamos está muito difícil, nós vamos mudar de lugar. E foi exatamente o que Isaque pensou. Mas Deus apareceu para ele e disse: Isaque, você vai permanecer aqui. Permaneça nessa terra, porque eu vou abençoar você aqui. É muito interessante, porque a recomendação que Deus faz para o pai de Isaque é a seguinte: saia dessa terra.
sai desse lugar. Para Isaac, Deus diz: fique neste lugar. É lógico, não é a mesma terra, mas as condições de fala de Deus é diferente. Para Abraão, sai da terra; para Isaac, fique na terra. O Isaac carrega uma sina muito difícil. É muito difícil ser filho de alguém muito importante. Abraão é o pai da fé. Coisas grandiosas aconteceram com Abraão, miraculosas. Então Isaac era famoso porque ele é o filho de Abraão. Não é famoso porque Deus tinha falado com ele já, ou porque as coisas já estavam acontecendo com ele. É porque tudo aconteceu com o pai dele. Então ser filho de alguém muito importante, muito relevante, muitas vezes é muito difícil. É lógico, se você for considerar, se você puder escolher, bom, você quer ser filho do Abraão ou você quer ser filho de um criminoso? Provavelmente nós vamos escolher ser filho de Abraão, porque ele tem fé, porque ele teme a Deus, porque ele é amigo de Deus. Então é melhor ser filho de um pai que é amigo de Deus. Mas nós devemos considerar que ser filho de alguém muito importante, que tem uma história muito relevante, é muito difícil. E Isaac carrega isso, uma incerteza. Peraí, Deus falou com meu pai, será que ele está comigo também? Será que ele tem algo para mim também? Será que da mesma forma que ele foi com meu pai, ele vai ser comigo? Ele vai falar comigo? Ele vai se relacionar comigo? Ou foi só uma coisa com ele? Deus aparece para Isaac, fica na terra. E é o primeiro ponto que nós precisamos destacar para ter uma vida abençoada: obediência. Obedecer a Deus. Esse é o segredo. Você quer saber o segredo do sucesso? As pessoas na internet, nas redes sociais, vendem cursos, fórmulas. Você precisa fazer isso para você abrir seu negócio, para você ter um trabalho abençoado, para você ser rico, para isso, para aquilo. A Bíblia diz que para ter a bênção do Senhor é simples, é obedecer ao nosso Deus. As pessoas que têm um relacionamento com Deus, que o obedecem, carregam a bênção de Deus. Aonde Isaac batia um enxadão dele, saía água. Quando eu vejo essa história, é lógico, o que eu posso pensar é o seguinte: a bênção de Deus não está nos lugares, não está nos objetos. O enxadão dele não é sagrado. Ele carrega a bênção. Aonde ele cavucava, onde ele cavava a terra, onde ele perfurava um poço, saía água. Do lado, 500 metros, 1000 metros, nós temos outras pessoas perfurando poço de um povo inimigo e não conseguem encontrar água. Então a bênção de Deus está nas pessoas, não no objeto, não nas coisas. Muitas vezes nós somos influenciados por outros pensamentos, outras religiões. Nós acreditamos muitas vezes que nós temos que usar determinada cor. Eu vejo às vezes cristão falando: quando eu vou assistir meu time, eu tenho que sentar nesse lugar aqui, eu tenho que usar tal roupa para o meu time ganhar. Sinceramente, o que eu percebo é que nós cristãos estamos sendo influenciados por um sincretismo religioso. A bênção de Deus está nas pessoas que obedecem a Deus. Independente do lugar aonde Isaac estava, a bênção de Deus estava com ele. Se você obedece a Deus, e automaticamente, quando a gente tem um momento de crise, a gente fala: eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso mudar de cidade, preciso mudar de igreja, preciso mudar. Às vezes as pessoas querem mudar de casamento, mudar de trabalho, mudar. Eu preciso mudar, eu preciso sair daqui. Por quê? Porque eu estou com fome. É muito difícil passar fome. É possível que o público que está me ouvindo hoje, há pessoas que já passaram fome, necessidade. Quem não passou fome, talvez um dia chegou lá e é arroz e feijão, não tem mistura. Não tem toda a variedade que talvez tenha hoje, o acesso que talvez tenha hoje, ou talvez hoje essa é a realidade que você está passando, de não ter acesso
Às vezes é fome, é crise, é dor, é sofrimento. E automaticamente, quando vem a crise, nós pensamos, eu preciso mudar. Se tem uma coisa que você precisa mudar, irmão, é em relação à desobediência. Se você está vivendo na desobediência, você precisa passar para a obediência. É isso que você precisa mudar. Agora, se eu vou sentar em outro lugar, eu vou usar outra roupa, e aí eu vou levantar mais cedo, e eu vou tomar banho gelado, e eu vou fazer isso, e eu vou posicionar minha cama direcionada para não sei para onde. O que eu vejo na palavra de Deus é que a bênção do Senhor está sobre as pessoas que obedecem a Deus. Não está nos objetos sagrados, consagrados. Óleo que vem de Israel, que vem não sei da onde. Isaac está ali, e aí é perseguição, irmãos. Deus abençoa Isaac de uma forma especial, diferente. Ele fica rico no meio da crise. Ele planta, ele crê em Deus, ele obedece. Riquíssimo. As pessoas automaticamente inveja. Vai embora daqui, Isaac. Abimeleque é um título. Possivelmente, não era nem o nome dele. O Abraão teve um problema com Abimeleque também. Mas tem um intervalo próximo de 100 anos do problema de Abraão com o problema de Isaac. Então Abimeleque possivelmente era o título do chefe de estado dos filisteus. Da mesma forma que Faraó era o título de quem comandava o Egito. Possivelmente Abimeleque era o título de quem comandava esse povo, os filisteus. Isaac, quando eu leio essa história, e fiz questão de ler o texto todo, a impressão que eu tenho é que ele está confiando em Deus, mas ele não tem certeza do que vai acontecer. E ele vai para um lugar, e aí ele é perseguido. E aí os servos dele encontram água, e o pessoal vai e tapa o poço. E o pessoal expulsa, e inveja. Aí ele fala, eu vou mudar. Ele tenta replicar as ações do pai. Mas uma coisa que é muito comum em nosso meio. Se uma pessoa conta um testemunho, eu fiz isso, parece que é uma fórmula do que as outras pessoas precisam fazer. Entenda, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua forma de relacionamento com o nosso Deus. Abraão fica na terra. Sai da terra. Isaac fica na terra. A questão principal está em obedecer. Obediência. Provavelmente você saiu da sua casa hoje querendo ouvir uma palavra de vitória, de que vai dar tudo certo, que você vai ser abençoado, e que você vai pagar suas dívidas, e que você vai ficar rico, e tudo de maravilhoso. Mas eu tenho que destacar isso. Para você ter um relacionamento com o nosso Deus, é necessário obedecer a sua palavra. Quando Deus aparece para Isaac, ele fala, o teu pai me obedeceu, minhas leis, meus estatutos, meus ensinos, ele me obedeceu, por isso eu estive com ele, e por amor a ele eu estou falando com você agora, Isaac. Na segunda vez que Deus aparece para ele, é muito problema, gente, é muita perseguição. Ele abre um poço, água, e aí vem o pessoal, é o seguinte, essa água é nossa. Não, gente, não, isso aqui, meu pai faz 100 anos que abriu esse poço. Não, no meio do deserto, essa água aqui é nossa. Aí ele não discute, ele não briga, ele vai e cava outro poço. Aí o pessoal, inclusive essa daí também. Essa água aí também é nossa. Esse poço também é nosso. Gente, vamos ser sinceros, se fosse a qualidade dos cristãos de hoje em dia, e alguém questionando tudo que a gente faz, deu certo para você, na verdade isso aí eu sou dono, é meu. A maioria de nós luta pelos nossos direitos. Não, é meu direito, isso aqui é meu, isso aqui foi Deus que me deu. Não, gente, entenda uma coisa, se a bênção de Deus está sobre você, não importa o lugar que você estiver, aonde você bater um enxadão, Deus vai colocar a mão, até rimou, veja só. Onde você bater um enxadão, o nosso Deus vai colocar a mão poderosa dele. Vai sair água no meio do deserto, o pessoal vai ficar cansado de entulhar poço. Cansou.
pessoal parou de perseguir. Não dá conta, não tem jeito. Não tem jeito de continuar perseguindo ele. Ele abre outro poço, aí ele fala: aqui o Senhor nos deu espaço. Aí Deus aparece para ele. Deus ilumina o caminho. Isaac, preste atenção, eu estou com você, Isaac. Da mesma forma que eu fui com seu pai, eu estou com você. É isso que importa para você, Isaac. Pare de ficar perdido. Você vai para lá, muda para cá, cava um poço aqui, vem para cá, muda para lá. Para de se perder. E essa é uma das palavras que o Senhor está dizendo para vocês nessa noite. Para de ir para lá, vir para cá, e de repente você ouve uma filosofia de outra religião. Que bonito é isso. Aí daqui a pouco você vem para uma igreja evangélica. Que bom, eu gosto da música, eu gosto disso. Vai para lá, vem para cá, busca o Senhor em obediência. A bênção do Senhor estará com você a partir do momento que você firmar um compromisso com esse Deus. Isaac constrói um altar e ele arma a sua tenda. Isso me indica algo. Sossegou a alma dele. Não preciso procurar mais nada. Deus já está comigo já. Armou a tenda. Quem é que chega? O perseguidor, Abimeleque. Ele tinha expulsado o Isaac das suas terras. Aí ele chega, na maior cara de cínico: Isaac, vou fazer uma aliança com você. Você é muito poderoso, eu quero fazer um trato. Aí Isaac: vocês me odeiam, o que vocês vieram fazer aqui? Não, eu quero fazer uma aliança com você. Aí na hora de fazer o juramento, o Abimeleque diz o seguinte: o Isaac nunca vai fazer mal para nós, da mesma forma que nunca fizemos mal a ele. É verdade? É mentira. Os servos do Abimeleque cansaram de entulhar poço. Gente, a água era uma riqueza. Não só isso, era uma questão de sobrevivência. Vamos ser sinceros, eles estão entulhando os poços, eles estão só querendo prejudicar financeiramente Isaac, ou estão querendo matar ele de sede? Nesse contexto aqui, Isaac já tem família já. Isaac já é casado com Rebeca, ele já tem Jacó, ele já tem Esaú, ele já tem filho. Uma coisa é quando as pessoas prejudicam você, outra coisa é quando prejudica a sua família, seus filhos, seus entes queridos. Parece que o sentimento é diferente. E aí esse pessoal está ali na frente de Isaac. Isaac, então, vou fazer um discurso aqui. Da mesma forma que nós nunca prejudicamos você, você também não vai prejudicar a gente. Isaac responde para ele? Não responde. Gente, eu queria ter a fé desse homem. Porque tem hora que às vezes eu não aguento e eu quero ficar falando, eu quero ficar respondendo. E tem hora, irmão, tem hora, irmã, que é melhor ficar quieto. Deixa Deus falar por você. Às vezes no casamento tem tanto conflito, fica quieto um pouquinho. O relacionamento de pai e filho, você já falou um montão de vezes. Agora você fala para Deus e deixa Deus falar por você. Chega de você justificar. Isaac não justifica nada. Ele não fala, tá tudo bem. Ele arma um banquete, um jantar com o cara que prejudicou ele. Você quer ter a bênção de Deus na sua vida, na sua família? Perdoa. Everson, eu não saí da minha casa para ouvir isso aí. Não. Eu vim aqui para ouvir que eu vou ter vitória. A vitória de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus está relacionada à obediência. Isaac perdoou seu malfeitor, se reconciliou com ele, e essa mesa de reconciliação traz uma bênção até os dias atuais. Ele chamou o novo poço, porque quando ele se estabelece, eles cavam um poço. Gente, fico impressionado de como esse pessoal sabe perfurar poço e encontrar água. A bênção de Deus está sobre eles. Encontraram água, chamou o poço de Seba e a cidade de Berseba. Em hebraico, Beersheva. Essa cidade existe até hoje. Esse poço reuniu muitas pessoas e se tornou uma cidade. Está próximo da faixa de Gaza, tem 200 mil habitantes hoje. É uma cidade linda.
centros universitários. Depois você pesquisa na internet para você ver. Berseba. Por que existe essa cidade? Porque um homem temente a Deus decidiu perdoar ao invés de se vingar. Ele quis se reconciliar. Você quer ter a bênção de Jesus na sua vida, na sua família? Perdoa. Aí você deve estar dizendo: você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe como me ofenderam. Você não sabe o quanto doeu, como me prejudicaram. Você não sabe como foi difícil. Gente, esse pessoal estava tentando matar a família do Isaac. E ele faz um jantar para esse pessoal. Senta aqui, vão comer. O Salmo 23 diz: preparas uma mesa para mim com os meus inimigos presentes. Esse salmo não está dizendo que você vai esfregar sua vitória na cara dos seus inimigos. Não, você vai sentar e vai perdoar. É isso. Existe uma canção muito conhecida no meio cristão: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no pódio. Vai olhar e ver Cristo brilhando em você. Será que essa canção combina com a história de Isaac? Isaac está esfregando alguma coisa na cara de alguém? Ele está se vingando? Ele está com esse sentimento de triunfalismo? Não, ele está perdoando. Ele está se reconciliando. Esse é o desejo do nosso Deus. Na mesa de Jesus, o que a gente encontra é reconciliação. Quando alguém senta na mesa com Jesus, o que a gente encontra é perdão. É por isso que na nossa mesa, quem sentar deve encontrar perdão também. A bênção de Deus está diretamente relacionada à obediência. Deus recebeu a Caim, a Abel e a sua oferta, e não recebeu, rejeitou a Caim e a sua oferta. Não estava relacionado ao procedimento, ao ritual, estava relacionado à pessoa. Se você vai oferecer uma oferta e o seu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta do lado, se acerta com o seu irmão primeiro e depois vem e entrega a oferta. Perceba que a pessoa, o relacionamento com Deus vem antes das práticas, antes dos rituais. Isaac demonstra compaixão. Muitos de vocês que estão me ouvindo nessa noite, possivelmente têm problemas familiares. Eu não estou falando de conflitos aqui que um dia alguém no ônibus falou alguma coisa para você, não. Estou falando do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do filho, do meio-irmão, de alguém que é próximo, que comia junto, que morava na mesma terra, que conversava todo dia, bom dia, e agora não pode mais ver, e agora tem ódio, tem raiva. Quer ter a bênção de Jesus na sua vida? Libera perdão, irmão. Perdoa. A palavra perdoar vem do latim. O prefixo per indica algo em abundância. Perdoar. Doar é doação, é entrega. Perdoar é em abundância. No português você pode seguir alguém e você pode perseguir alguém. Perseguir é mais do que só seguir. Então o prefixo per indica algo em excesso. Amar é doar. Quem quer doar em excesso tem que perdoar. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Quer bater um enxadão no solo e sair água? Quer ter a bênção de Deus sobre os seus negócios, sobre a sua família? Quer ser próspero, abençoado? Obedeça ao Senhor e perdoe. Pare com esse sentimento vingativo. As pessoas vão ter que ver, as pessoas vão ter que me engolir, parece o Zagalo. Vai ter que me engolir, não sei o quê. Para com isso. As pessoas vão se reconciliar comigo, vão sentar na minha mesa e vão servir ao mesmo Deus que eu estou servindo, porque é maravilhoso servir a esse Deus.
Vamos nos colocar em pé neste momento. Nós vamos cantar ao Senhor Jesus, e na sequência nós vamos fazer uma oração. Nós vamos liberar perdão nessa noite. Nós vamos fazer uma aliança com Jesus. Você que passou a vida toda aí, vai para lá, vem para cá, e põe a tenda num lugar, a tenda no outro. Essa noite, o Senhor marcou um compromisso com você, para você fazer uma aliança com Ele. A partir de hoje eu vou te obedecer, Senhor. Eu quero te obedecer. E a bênção de Deus estará sobre você e sobre a sua família. Eu quero que você feche os seus olhos, cante essa canção comigo. Pode ser o que vocês acharem mais conveniente. E aí na sequência nós vamos fazer uma oração, a oração da fé. Nós cremos no poder sobrenatural do nosso Deus. Deus está presente aqui. São poucos minutos, nós não vamos gastar muito tempo não. São poucos minutos que nós vamos investir, e eu tenho certeza que vai causar um impacto muito grande na sua vida. Hoje existe uma cidade estabelecida em Israel, com mais de 200 mil habitantes, porque há milhares de anos atrás uma pessoa decidiu se reconciliar. Você não sabe os efeitos que essa reconciliação, essa liberação de perdão pode causar na sua família e na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus descendentes. Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. Feche os seus olhos, vamos